Tudo bem? Estamos juntos aí em mais uma aula de História de Mato Grosso, do módulo de História de Mato Grosso do LAC Concursos. E desta vez vamos analisar os aspectos referentes à economia mato-grossense ao longo do século XVIII. Vamos ver os principais aspectos, a mineração, a pecuária, a agricultura de subsistência ao longo do período colonial mato-grossense através do século XVIII. Vamos ver então as principais atividades econômicas que contribuíram no processo de formação territorial. A mineração, como nós sabemos, foi a atividade principal, a mais importante atividade econômica dentro do século XVIII foi a mineração. E tivemos também atividades paralelas, atividades subsidiárias à mineração, atividades complementares. Quais são elas? A agricultura de subsistência, a pecuária e o pequeno comércio. São atividades complementares da mineração. São atividades paralelas, atividades subsidiárias, que vão contribuir no processo de formação territorial. Lembrando sempre que a mineração foi a atividade mestra, a atividade principal ao longo do século XVIII. Apesar do ouro de aluvião, das técnicas rudimentares, do rápido esgotamento aurífero, a mineração foi responsável pela atração populacional para o território mato-grossense. A mineração com o ouro de aluvião, recapitulando que ouro de aluvião, ouro de superfície, teve um rápido esgotamento na produção. Claro, ouro de aluvião é mais fácil de ser extraído, porém, esgota-se muito mais rapidamente. E a utilização de técnicas rudimentares para sua extração, com a utilização também de mão de obra escrava de indígenas e mão de obra escrava também de africanos. Descoberta de vários veios auríferos na região, como por exemplo as Lavras do Sutil, em Cuiabá, no córrego da Prainha. A mineração foi responsável pela manutenção de um suporte econômico para a capitania de Mato Grosso e um forte fator de atração populacional, ao longo do século XVIII. A mineração atraiu pessoas para a capitania de Mato Grosso durante o século XVIII. Entretanto, a mineração entrou em rápido processo de decadência. Temos uma rápida decadência da produção aurífera mato-grossense, ouro de aluvião, técnicas primitivas, rudimentares, rápida decadência na produção aurífera em Mato Grosso. E essa decadência da extração acabou contribuindo para levar uma emigração, uma repulsão populacional em Mato Grosso. Perceba, se a descoberta de veios auríferos em várias regiões do território mato-grossense representou um fator de atração populacional, o rápido esgotamento das mesmas levou a uma repulsão populacional, a um processo de emigração da população. A decadência aurífera levou a uma queda demográfica também. Na Vila Real do Senhor Bom Jesus de Cuiabá. Agricultura de subsistência. Essa modalidade econômica era exercida basicamente em duas localidades próximas às minas cuiabanas. São elas Rio Abaixo, Santo Antônio do Leverger, e Serra Acima, Chapada dos Guimarães. Essas duas localidades próximas às minas cuiabanas forneciam produtos
de primeira necessidade. Rio abaixo e serra acima. Essa produção, claro, era destinada ao consumo interno, ao consumo das regiões das Minas Cuiabanas. Nessas regiões aí, rio abaixo e serra acima, cultivava-se produtos de primeira necessidade, tais como o milho, feijão, mandioca, e lá também tínhamos a produção de farinha de mandioca, farinha de milho, de melaço, de aguardente e também da rapadura, que é doce, mas não é mole não. Esses produtos de primeira necessidade vinham dessas duas localidades, rio abaixo e serra acima, e abasteciam os núcleos populacionais mato-grossenses, a exemplo da Vila Real do Senhor Bom Jesus de Cuiabá. A atividade comercial é outro ramo da economia ao longo do século XVIII. A atividade comercial vai entrar num processo de desenvolvimento ao longo da metade do século XVIII. Em meados do século XVIII, nós temos o desenvolvimento da atividade comercial, que é uma atividade esporádica e itinerante, comércio que se deslocava pelas regiões mato-grossenses, os tropeiros do Centro-Sul, e esse processo irá contribuir para a expansão e fixação populacional. Tropeiros eram expedições que traziam mercadorias do Centro-Sul. Essas mercadorias eram trazidas em lombos de mulas, tropas, daí que vem o nome tropeiros, comércio tropeiro que traz essas mercadorias do Centro-Sul para a capitania de Mato Grosso e vai contribuir no processo de expansão e fixação populacional. Aí está o comércio tropeiro, meus amigos. As mercadorias que eram trazidas nos lombos dos animais, nos lombos dos burros. Esse comércio tropeiro, quem é que nunca comeu um feijão tropeiro? Essa culinária típica surgiu nessa época. Essas expedições que passavam pelos sertões brasileiros. O chamado comércio tropeiro. Pecuária é outra importante atividade econômica ao longo do século XVIII em Mato Grosso. Criação extensiva do gado bovino, aproveitando a imensidão dos campos naturais em Mato Grosso, aproveitando a abundância de pastagens naturais, nós temos o desenvolvimento de uma pecuária extensiva, o gado solto no pasto. Isso ocorre a partir da segunda metade do século XVIII, quando temos o desenvolvimento da atividade pecuária em Mato Grosso e a venda de gado, o que, por sua vez, irá garantir uma relação comercial entre Mato Grosso e outras áreas do Brasil colonial. A pecuária vai acabar sendo uma atividade importante. Com a decadência da mineração, a pecuária se torna uma atividade importante também aqui na capitania de Mato Grosso. Inicialmente, a produção era voltada para o consumo interno, para o abastecimento das regiões mineradoras, com carne bovina. Muito bom. Esse é o caminho de Goiás. O caminho de Goiás, a estrada de Goiás, a estrada que partia de São Paulo, passava pelo Triângulo Mineiro, passava pela Vila Boa de Goiás e adentrava em território mato-grossense em direção a Cuiabá, foi o responsável pela entrada do gado bovino em Mato Grosso, isso nas primeiras décadas do século XVIII. E esta é a Fazenda Jacobina, atual município de Cáceres, era a principal fazenda criatória de gado bovino em Mato Grosso ao longo do século XVIII. Essas são as principais características. Bom, um outro aspecto interessante que nós temos que analisar com muita atenção, com muito cuidado,
é o isolamento econômico. Mato Grosso passou por um processo de isolamento econômico na segunda metade do século XVIII e começo do século XIX. Quais são os fatores que irão desencadear esse isolamento econômico, meus amigos? Os fatores estão aqui elencados. A decadência da produção aurífera, a queda da mineração e também o processo de emigração populacional. A decadência na produção aurífera, a queda da mineração aliada à evasão populacional irão promover um processo de isolamento econômico da capitania de Mato Grosso. Para você ter uma ideia, por volta de 1800, as duas principais vilas mato-grossenses, quais eram mesmo as duas principais vilas mato-grossenses durante o século XVIII? Ora, a vila de Cuiabá, a vila mais próspera, e a Vila Bela da Santíssima Trindade, a capital da capitania de Mato Grosso. Vila Bela da Santíssima Trindade e Cuiabá, as duas principais vilas da capitania de Mato Grosso, por volta de 1800, contavam com uma população substancialmente reduzida. Nós temos uma queda demográfica em Mato Grosso em virtude desse isolamento econômico. Por essa razão, as duas principais vilas mato-grossenses, Vila Bela e Cuiabá, apresentavam, por volta de 1800, que é o último ano do século XVIII, essas duas vilas tinham uma população substancialmente reduzida. Aí está a Vila Bela da Santíssima Trindade e agora a Vila Real do Senhor Bom Jesus de Cuiabá. As duas principais vilas mato-grossenses, final do século XVIII, apresentavam uma população diminuta, uma população reduzida em razão do isolamento econômico da capitania de Mato Grosso. Por hoje é só, um grande abraço e até a próxima.